Então, boa noite a todos. Eu me chamo Sara Helena, sou psicóloga, doula e educadora perinatal. Falo em nome da equipe Nascendo de Família. E todo mês, uma quinta-feira, às vezes terça, às vezes quarta também, nós nos encontramos online para compartilhar e trocar informações bem interessantes, importantes, diferentes, para mulheres, casais, mulheres gestantes, mães, né? E nossa equipe é uma equipe que presta assistência humanizada, à família no dia do nascimento, com doulas, com médicos e com enfermeiras obstetras, e também, fazemos os cursos de preparação e, assistência e o cuidado após o nascimento, né, no primeiro mês, o famoso pós-parto, puerpério. Então hoje, aqui está a Beth, lá de Brusque, que também é psicóloga, também é doula. Bem-vinda, a Paulinha também é doula. E tem aqui a Aline, mais a Nai, mais a Nádia, família, né? Nádia e família. E a Denise, que é a nossa convidada de hoje, né? Veio trocar aí uma fala muito, muito legal, muito bacana. Eu acabei de conhecê-la, né? Uma amizade bem fresquinha, mas assim, bem profunda e bem substancial, né? Assim, foi muito bacana te conhecer e espero que a nossa amizade continue por longos anos, viu? Gostei muito. E aí, então, eu fico assim feliz de poder trazê-la e compartilhar o que nós vamos falar sobre o que nós vamos falar hoje, né? Que é muito interessante, diferente, e quando a gente fala de parto, principalmente, né, nos nossos cursos de preparação, a gente fala muito de sensualidade, de sexualidade, de períneo, né, de assoalho pélvico, então cada vez mais, por acaso hoje eu estava numa loja, e aí alguém me perguntou do pingente, né, o que é isso, né, é um sapinho, né, e não, é uma mulher de cócoras, né, o pingente parindo, né, de cócoras. E por acaso nós estávamos em 4 mulheres na loja, e nós 4 parimos os nossos filhos, uma 3, outra 2, outra um, outra um, né, então, nossa, que bacana estar num local onde todas nós parimos, né, claro que cada uma com a sua história, mas sempre quando a gente fala, e cada vez mais a gente precisa falar, né, que o parto e o nascimento dessa maneira, né, natural, faz parte da nossa espécie, né, da nossa vivência, enfim, do ser humano, né, e junto com ele, então, aparece, né, a sexualidade, essa troca toda, que a gente, né, faz às vezes, com prazer e às vezes para a gente, né, procriar, enfim, né, e cuidar aí, perpetuar a nossa espécie. Então, eu acho muito importante quando a gente consegue falar sobre o parto, sobre sexualidade, sobre o ser humano, as individualidades, enfim, né, de forma natural, bem espontânea, né, que eu acho que é o mais saudável. Então, convido aí a Denise para se apresentar, né, Denise? E conversar com a gente aí nesse tema que nós escolhemos a dedo. Adoro, adoro. Então, primeiro de tudo, obrigada, né, Sara, pelo convite. Espero que a nossa amizade realmente dê bons frutos, né, que a gente possa semear boas coisas. Já fizemos, já semeamos algumas sementes muito boas e que já estão dando resultado, né? E então, meu nome é Denise Premadur, né? O meu nome o Premadur é um nome espiritual. Quando eu fiz a minha formação em Tantra, eu pedi para ter um nome espiritual, e o nome espiritual, ele é uma renúncia que você faz ao teu passado e você se compromete de evoluir espiritualmente, né? Eu sou professora de yoga há 36 anos e terapeuta tântrica, na verdade, terapeuta corporal com abordagem no Tantra, né? Porque antes de eu ser terapeuta, eu sou mulher, né? Então, eu já fui casada 2 vezes, já hoje eu sou solteira por opção, eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, pari 2 mulheres decócoras,
uma de cócoras e uma parto normal, isso na década de 80, quando isso não era falado por aqui, né? E então eu sigo semeando novos conhecimentos, e eu digo que o meu trabalho é de conscientização. Agora com mulheres, com homens, com casais, lembrando que nós não somos só um ser físico, mas que nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. E a partir desse ser espiritual, existe toda uma série de conhecimentos, né, dentro da energia, da fisiologia sutil, que a gente vai aprofundando à medida que a gente vai estudando, né? Então, Denise Premadur quer dizer amor suave, ou suave, amor, a suavidade amorosa, né? E tem a ver com o caminho do coração, que é o caminho do Tantra também, né? E quando você ganha um nome espiritual, é como se você evocasse uma potência divina, né? Que no meu caso é o caminho do amor, que é seguir esse caminho, tá? Então, isso é um pouquinho de mim. Então, um trabalho que eu tenho feito muito. Está aparecendo ele inteiro? Não, né? Aí, aí. Se são os meus contatos das mídias. Eu gosto muito de trabalhar com casais, eu tenho muitos relatos de pessoas que fizeram os meus cursos e que ainda usam isso. Eu tenho 6 anos de trabalho com o Tantra, né? Então, nesses 6 anos, eu já tive muitos casais que eu dei cursos e que me dizem que até hoje eles usam o que eles aprenderam e que isso fortaleceu muito o relacionamento, né? Porque o Tantra, essa aí são minhas filhas, os meus bebês. Essa morena, essa de cabelo mais comprido, quer dizer, as duas estão com o cabelo da mesma cor, né? Do mesmo comprimento, mas a menorzinha foi a que nasceu de parto de cócoras. A primeira nasceu aqui em Itajaí. Na verdade, eu estava passando férias em Balneário e eu ia fazer parto de cócoras com o Dr. Moisés Paciornik em Curitiba, e eu entrei em trabalho de parto e não deu para chegar até Curitiba. Eu consegui chegar até Itajaí e ela nasceu de cócoras. Então, essa imagem aqui que eu vou deixar para vocês, no Tantra nós temos nomes em sânscrito, né? Ioni quer dizer espaço sagrado, que é o nosso aparelho reprodutor, e no Tantra nós chamamos de Ioni, tá? Porque é sagrado, porque a partir do momento que você gera uma vida no teu útero, né? Nós somos muito poderosas, muito potentes, somos deusas, né? E o que eu vou falar para vocês aqui hoje são pontos de vista, né, dentro da visão dos orientais, né? Porque o Tantra, ele é uma sabedoria muito antiga que veio da Índia, né? E ele tem uma visão oriental onde para eles a sexualidade é sagrada, em detrimento daqui do Ocidente, que tem a sexualidade como profana, né? Então, eu vou falar sobre um ponto de vista sagrado. Vocês guardem o que for importante para vocês e o que não bater com vocês, vocês deletem, né? E antes da gente começar mesmo no assunto, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês tomassem consciência do corpo de vocês, que vocês se alinhassem na cadeira, sentassem com os pés paralelos, tocando o chão, desencostassem da cadeira, que vocês sentissem o corpo de vocês, do topo da cabeça até os dedos dos pés, nosso corpo físico. Né? Todo mundo teve um dia, provavelmente saiu, trabalhou, enfrentou trânsito, estamos com esse clima todo de chuva, de tragédias no estado, então a gente fica mais alarmado, né? O sistema nervoso simpático mais ativo,
Então, toma consciência do teu corpo físico e presta atenção na tua respiração. Inspira pelo nariz e leva o ar até o abdômen, sentindo que o teu abdômen se expande como se fosse um balão, como um bebê que nasce, um bebê recém-nascido. Olha a barriguinha dele, como ele respira corretamente. Nós também já respiramos assim num tempo atrás, né? Então, respirem levando o ar lá no abdômen. E quando você solta o ar pela boca numa expiração longa e lenta. E se você puder dar um gemido de prazer, pronunciando a letrinha A, que vai atuar no nosso coração, vai estimular o nosso coração, será muito bem-vindo. Então, a gente inspira. A gente vai liberando as tensões do dia de hoje e se conectando com esse momento, sentindo o nosso corpo, respirando, sentindo a nossa respiração e nos conectando ao grupo. E então, nós podemos abrir os olhos e tomar consciência, né, do espaço onde nós estamos e da tela do computador. Esse tipo de exercício é uma coisa que tanto o yoga quanto o tantra ensina as pessoas a fazerem várias vezes durante o dia, porque nós somos seres muito mentais, nós vivemos na mente e esquecemos que temos e somos um corpo, né? E daí nós não vivemos no agora, nós vivemos com o pensamento ou no passado ou no futuro, com as coisas que eu deixei de fazer, com as coisas que eu preciso fazer, né? E essa percepção do corpo, da respiração, nos traz para o agora, que é o único momento real da nossa vida, da nossa existência. Então, seguimos, né? Falando um pouquinho sobre o Tantra, né? Então, é uma sabedoria que veio lá da Índia e que tem mais de 5.000 anos. Era uma sociedade onde a mulher ela era uma sociedade matriarcal, a mulher era reverenciada, né? E ela era também comportamental, era sensorial, era ritualística, porque para eles tudo é divino. Então não existe feio e bonito, tudo é o que tem que ser, né? E à medida que o patriarcado foi sendo introduzido, né, essa sociedade foi caindo em desuso, mas essa sabedoria foi passada, como a gente chama, de mestre para discípulo, ela ficou guardada nos recônditos, né? Porque à medida que o patriarcado foi sendo instituído e as grandes invasões foram acontecendo, esse ensinamento ficou reprimido, né? Mas não deixou de existir. E tanto é que são 5.000 anos, mais até, mas vamos dizer 5.000 anos, que eles estão aqui e agora sim eles ressurgiu no Ocidente, já há algumas décadas, né? Mas nesses últimos anos, com muita força, aqui, principalmente aqui no Brasil e aqui em Santa Catarina, né? Principalmente Balneário Camboriú, Florianópolis, assim, no litoral, né, onde existem muitos terapeutas tântricos, né? Eu cheguei no Tantra porque na minha última separação, eu tive 2 casamentos, minhas filhas são do meu primeiro casamento, fiquei casada há 18 anos, depois, no meu segundo casamento, eu fiquei 14 anos, e quando eu me separei, eu entrei em depressão. Eu era extremamente dependente emocional do meu ex-marido e não sabia viver a vida sem ele. E eu fiquei muito, muito, muito mal. E aí eu fiz vários tratamentos, saía feito a louca das terapias, né? Porque eu precisava curar aquela dor que eu tinha no coração, aquela coisa de, nossa, era um vazio, era frustração, era autoestima lá no chão, assim, realmente fiquei muito mal. E aí eu fui fazer um retiro que era tântrico.
E a partir desse retiro, gente, assim, eu chorava, fiquei 6 meses chorando, feito um bebezinho todos os dias. A partir desse retiro, eu fiquei já 10 dias sem chorar. E aí eu comecei já estava pesquisando sobre o Tantra, e aí assim, tanto é que eu fiz o retiro em abril, no mês de maio eu já estava lá em Minas Gerais, começando o primeiro módulo da formação em terapeuta tântrica. Mas eu fui fazer para me curar, pelos benefícios que eu senti nesse retiro. E aí, quando eu comecei a estudar e indo para lá, né, fazer essa formação, uma turma com 105 pessoas, e houveram tantas curas nesse grupo, inclusive a minha, que eu pensei, gente, e foi tão rápido o processo, que eu falei, nossa, eu quero mostrar isso para o mundo, né? E aí que começou toda essa minha trajetória com o Tantra, porque realmente eu me curei. Se colocar uma foto minha antes e depois do Tantra, vocês não acreditam. Eu nem sei se eu coloquei aqui, mas eu acho que não. Normalmente eu coloco para vocês verem assim o quanto o Tantra ele mobiliza a nossa energia, né? E nos rejuvenesce. Ela dá porque trabalha as sessões tântricas, não só da massagem, mas toda a terapia tântrica, né? Mexe muito com os nossos hormônios, né? E aí está o milagre. Então, nessa imagem que vocês veem aí, que eu coloquei Ioni, que é o espaço sagrado, se vocês verem a segunda imagem, né, essa ali realmente é uma vulva. E, Sara, você falou que você tem um negócio no teu pescoço, que é uma mulher, né, de cócoras. Vocês conseguem ver? Eu tenho uma vulva aqui, com uma pérola aqui, representando o clitóris, que é uma linha de acessórios e de moda que eu desenvolvi para as mulheres que são corajosas a usar um acessório desses, né? Então tá, seguimos. E além da Ioni, que é espaço sagrado, nós temos também para o homem, nós chamamos de lingam. Eu não coloquei ali porque hoje não é o nosso caso aqui, né? Mas uma coisa que chama muita atenção ultimamente é assim, é, como é que você dá o nome para a tua Ioni? Às vezes eu recebo nos meus grupos do WhatsApp, a perseguida, a perereca colorida, não sei o quê. Vocês costumam dar um nome para a Ioni de vocês? E se a gente coloca nome, eu acho que perde um pouco da sacralidade, tá? Porque, por exemplo, buceta. Se vocês fecharem os olhos, vamos fazer uma experiência. Fechem os olhos e vamos falar a palavra buceta. Repitam com voz alta, buceta. Que mais? A perseguida. Outra, perereca. Tá? Agora coloquem Ioni. Falem Ioni. Espaço sagrado, né? Eu acho que quando você fala, muda tudo, muda o sentido da coisa, né? Porque como eu estou falando para vocês de uma visão sagrada, né? Onde o sexo é sagrado, então quando você coloca nomes pejorativos, que já coloca a nossa situação de mulher, que já, né, dentro desse patriarcado, somos escravas, então já nos coloca numa situação não muito confortável, né? E eu chamo a atenção assim para vocês se conscientizarem do respeito que a gente tem que ter por esse espaço sagrado. Porque, por exemplo, o que é um orgasmo senão uma explosão atômica, onde você é capaz de criar uma vida, né? Então,
quando você junta essas duas coisas, né, eu acho que isso fica tudo tão sagrado, né? Fica tão completo, porque uma coisa é você fazer o sexo para procriar, outra é você fazer sexo por prazer, e outra é você fazer sexo buscando expandir a tua consciência e aumentar a tua espiritualidade, que é o que os tântricos fazem. Eles usam a energia sexual para atingir um estado de evolução. É a única filosofia que vai usar o corpo físico e a energia sexual para evoluir espiritualmente, para ter expansão de consciência. O yoga busca o samadhi. O que é o samadhi? Expansão de consciência. O cristianismo busca o estado crístico. O que é isso? Expansão de consciência. O nirvana do budismo, né? E no Tantra também, então, nós usamos essa união mística, né? Usando, então, usando a Yoni e o Lingam, né? Usando a energia sexual para você atingir tudo isso. E por isso é muito sagrado, porque você pode fazer sexo, então, de 3 maneiras: para procriar, para prazer e para evolução, como evolução de consciência, tá? Muito bem, seguimos. Falando assim dessa parte do prazer, né? Eu assim eu observo que os relacionamentos hoje, principalmente a sexualidade, falar sobre o sexo, as relações estão muito rasas, né? Por conta desse sexo que tem como a nossa escola a pornografia. Porque eu pergunto para vocês, com quem vocês aprenderam a fazer sexo? Se não instintivamente, ou quem é da minha geração aí, com a revista Nova, a revista Capricho, essas revistas aí. E ainda era uma revista que nem ensinava como a gente ter prazer. Eram revistas que ensinavam como você satisfazer o teu parceiro, a tua parceira. Como você ser gostosa de cama, né? Só que para você ser gostosa de cama, antes você precisa se conhecer, antes você precisa se dar amor, você precisa se tocar, fazer o autotoque amoroso, que eu chamo autotoque amoroso para masturbação, né? Para você poder se conhecer e poder, quando vai ter uma relação com o outro, você poder dizer, olha, isso é bom, isso não é. Eu atendo muitas mulheres e tem mulheres que elas nem sabem o que elas gostam. Elas, na massagem tântrica, a gente vai desenvolvendo isso, esse prazer nelas de se conhecer, tá? Quantas de vocês já pegaram? Eu acredito que vocês todas devem ser doulas, né? Então já pegaram um espelhinho e com certeza já se olharam no espelho, né? Mas eu tenho mulheres que nunca fizeram isso. Eu tenho mulheres que têm 60, 70 anos e que elas nunca tiveram um orgasmo, né? Então, o Tantra ele é uma educação, né? Uma conscientização do poder que nós temos, que nós mulheres temos, e o Tantra nos ensina isso. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, gente, o sexo, a sexualidade, o prazer é uma habilidade a ser aprendida. Assim como nós aprendemos a comer, a andar, né, a controlar os esfíncteres, o sexo também e o prazer também são habilidades a serem aprendidos, porque esse sexo instintivo que a gente faz é só para procriação, tá? Nós temos na nossa pelve, vou mostrar aqui, vocês conseguem ver essa imagem aqui, os nervos, né, que nós temos na pelve. Esses nervos que vão ser, eles têm que, por isso a gente tem que fazer o autotoque amoroso, porque a gente precisa criar uma conexão desses nervos com o nosso cérebro para o prazer, né? Então, à medida que você vai se tocando, que você vai se conhecendo, você vai desenvolvendo esse prazer, tá?
E então, outra coisa que eu quero dizer, acho que todas aqui já foram casadas, já tiveram experiência de relacionamento, né? Então, avançando um pouquinho mais, né? É uma reflexão para vocês, é quem você leva para a cama? Os inibidores do nosso prazer. Porque, por exemplo, a gente aprendeu na escola a anatomia do nosso aparelho reprodutor, da nossa Ioni. A gente aprendeu como não ficar, não engravidar e como não pegar doença. Mas nunca ninguém nos ensinou a ter prazer. Como ter prazer? Qual é a parte da tua Ioni que vai te dar prazer, que você precisa estimular para o prazer, né? E quando a gente não conhece, né? Aí a gente faz essas performances que a gente vê nesses filmes pornográficos, nos vídeos pornográficos, que é realmente uma deseducação para todos. E os adolescentes, eles têm aprendido sexo por esses vídeos e depois eles procuram reproduzir isso nos seus relacionamentos e isso cria um problema muito grande de relacionamento, tá? Então, voltando lá, quem você leva para a cama, né? Eu fiz uma lista de quem a gente leva para a cama. Número 1, a falta de intimidade entre o casal é uma coisa que desconecta muito na hora da cama, né? A falta de diálogo com o parceiro, né? E isso vai causando frustrações, mágoas do nosso relacionamento no dia a dia, né? As críticas, os julgamentos, expectativas, a vergonha, né? Ansiedade, tanto do masculino quanto do feminino. O homem também tem sofrido muito com isso, né? Com a ansiedade da performance, de ter que estar sempre pronto, de não poder falhar, né? Isso é tanto problema para o homem quanto para a mulher, né? Então, a gente leva muitos medos inconscientes, a gente leva a educação rígida que nós recebemos. Eu, por exemplo, nunca ninguém me falou nada sobre sexo, eu aprendi tudo sozinha, nem conversava com as amigas também. Era lendo alguma coisinha, mas eu não conversava com ninguém. Foi tudo na coragem, né? Na coragem. Realmente eu só fui aprender sobre isso, gente, com 55 anos, que eu entrei para o Tantra, eu tenho 60 anos. Então, com 54 anos, que eu comecei a estudar sobre a sexualidade e aí que eu fui aprender tudo isso que eu tenho passado para as pessoas. E nunca é tarde para a gente aprender e se redescobrir, né? Além, então, dessa educação religiosa que a gente leva para a cama, a gente leva as crenças negativas, que a mulher tem que ter orgasmo, que a gente tem que satisfazer o homem, porque senão ele vai procurar outra, né? Além das crenças que o marido também leva junto para a cama, né? A gente leva para a cama junto as nossas crises hormonais, tanto na parte enquanto vocês menstruam, enquanto nós menstruamos, né? Porque cada semana, o ciclo menstrual para cada semana tem uma conotação, né? E quando nós entramos na menopausa também, né? Então, o estresse, nossa, como o estresse prejudica o nosso prazer, tá? A falta de conexão, de você ficar presente na hora da transa, de repente você está lá transando e você lembra que você está com a roupa na máquina, que você está com a unha para fazer. Ai, meu Deus, eu preciso me depilar, será que ele vai ver a minha depilação? Então, e tudo isso são inibidores do nosso prazer, tá? E os homens ainda têm essa falta de autocontrole, né, com as disfunções eréteis, ejaculação precoce, né?
Então, olha quanta coisa. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nessa lista, né? E se em algum momento vocês quiserem interromper, podem abrir o microfone aí para para vocês me ajudarem a colocar mais coisa nessa lista, né? E, como eu falei, né, essa falta de autoconhecimento, porque a gente não se conhece, porque a gente não se toca, né, a gente não conhece as nossas zonas de prazer, então a gente acha que o prazer acontece só aqui, só na nossa vulva e no nosso clitóris. Normalmente a gente acha que é aqui e no canal vaginal, né? Vulva, aqui o clitóris, né? A glândula do clitóris, né? Só que é um grande engano, justamente por essa falta de autoconhecimento, a gente esquece que todo o nosso corpo é orgástico, todo o nosso corpo, a nossa pele é o órgão mais sensível do nosso corpo, é o maior órgão do corpo, né? E é sensorial, você pode despertar tudo isso, mas você precisa o quê? Se tocar, né? Então, outra coisa que a gente leva para a cama, principalmente as mulheres, a gente leva para a cama a responsabilidade do outro nos fazer sentir prazer, né? Então, o homem ele ainda tem essa responsabilidade. E a gente diz, ah, não me fez gozar, ele é ruim de cama, né? Então, eu acho que a gente está numa fase de evolução das mulheres que a gente precisa olhar para dentro de nós e começar a se conhecer, a se tocar, né? E daí, para isso, a gente tem a mim, tem os terapeutas tântricos que nós damos curso, eu dou curso de autotoque amoroso, eu dou curso de massagem para casais, eu dou curso para solteiros, enfim. Hoje assim, só não é realizado e feliz quem não quer, porque você encontra hoje a comunicação, né? Tudo que uma vez era escondido, hoje está vindo às claras, né? A evolução está fazendo com que tudo venha às claras. E aí você tem é, contato com todo esse conhecimento que só veio para te ajudar e trazer prazer, tá bom? Então, assim, ó, vamos respirar? Ah, por exemplo, quando você vai começar uma relação sexual, você você não respira, você não sente o teu corpo, você já vai lá para os beijinhos, para os amassinhos e já vai direto para cá, né? Então, o Tantra ele ensina todo um ritual antes de que você chegue na penetração, porque o Tantra, além de tudo, ele é sensorial. Então, você vai usar os teus órgãos dos sentidos para produzir prazer, para despertar prazer no seu corpo, no corpo do seu parceiro, né? Então, normalmente no Tantra, antes da gente começar uma relação, a gente faz uma conexão com o coração, tá? Para diminuir, reduzir os batimentos cardíacos, para a gente entrar numa sensação de tranquilidade por causa dos hormônios do estresse, né? Que estão na corrente sanguínea. O hormônio tá estressado, não vai ter muita dificuldade de ter prazer, porque cortisol para nós mulheres na corrente sanguínea não vai funcionar para o prazer, tá? Então, a gente acha que, por exemplo, eu falei que todo o nosso corpo é orgástico, então a gente tem o mito que o orgasmo é só o que a gente tem no clitóris ou na vagina, no canal vaginal. E isso é um mito, porque a gente pode ter orgasmo em todo o corpo. Se você se despertar sensorialmente, se você trabalhar a tua sensorialidade, tá? Mas para isso é necessário que a gente crie essa habilidade de se tocar e de sentir prazer, né?
Então, o que é um orgasmo, né? Dentro da ciência, né? É uma fase do ciclo de resposta sexual onde acontece uma descarga de tensão a nível muscular, é uma descarga energética a nível muscular. Então, essa descarga energética, ela relaxa o corpo, ela libera hormônios na nossa corrente sanguínea, dopamina, endorfina, ocitocina, tá? Então, olha o quanto é importante o orgasmo para o nosso equilíbrio emocional, né? Não só físico, mas emocional, energético, espiritual, tá? Tem uma pesquisa da USP que diz que 55% das mulheres não têm orgasmo durante o sexo. Sem contar que 90% das mulheres não têm orgasmo, tá? 74% das mulheres gozam só com masturbação e só 36% das mulheres atingem o ápice do prazer, que é o orgasmo, com um parceiro, tá? Dessas entrevistadas, 43% somente conversam abertamente sobre sexo com seus parceiros, tá? Então, gente, o diálogo, tá? A intimidade, que eu fiz mais uma lista aqui, a permissão, os contratos, né? São muito importantes para que a gente crie essa conexão com o parceiro, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que está essa parte da vida de vocês, né? Então, o que são os apoiadores do nosso prazer, né? Permissão, tá? A permissão sempre, nada, fazer nada de diferente, nada, né? Sempre tem que ter permissão de ambas as partes, tá? Estado de presença e foco nas sensações do corpo. Só que qual é a grande dificuldade? Nós estamos com a mente tão agitada que a gente tem dificuldade de se concentrar. Você fica uns minutinhos concentrado e depois você lembra lá, né, da roupa que está na máquina, da conta de luz que você tem para pagar, né? Enfim, a gente sempre lembra de um monte de coisas, né? Outra coisa que apoia o prazer, né, dentro do Tantra, que é a respiração, o movimento da pelve, circular a pelve, o som, tá? Para você expressar o seu prazer e não aquele gemido que nós aprendemos que é aquela coisa que é fake, tá? Porque isso aí, quando você sente o verdadeiro prazer, esse som é que nem um grande orgasmo quando a mulher está parindo, aqueles sons guturais que a mulher expressa quando ela está parindo, são esse som quando a gente está sentindo prazer. Tanto é que o Osho falou, né, que o parto é um grande orgasmo, né? Você pode trabalhar isso como um grande orgasmo. Então, falta também o autoconhecimento, né? Os apoiadores do prazer, né? Agora estamos nós apoiadores do prazer, o autoconhecimento, você criar tempo para você transar. Porque, gente, a relação média do brasileiro é 10, 15 minutos. A mulher precisa de, no mínimo, 15 a 20 minutos de estimulação para ela estar pronta para a penetração. Os homens precisam de 50 ml de sangue para ficar ereto. 50 ml de sangue. A mulher precisa de meio litro d'água. Aqui tem meio litro, tá? Meio litro d'água, não, meio litro de sangue, para ela ficar preparada para a penetração. E aí eu pergunto para vocês, qual é a qualidade de preliminar que vocês têm, tá? Então, outra coisa que a gente precisa, e é bom a gente lembrar que lubrificação, que prazer não é sinônimo de lubrificação.
tá? Então, a gente tem que ter sempre um olhinho de coco. Esqueci de trazer o meu olhinho de coco aqui. Tem os sachezinhos que você compra em lojas de produtos naturais, farmácia, supermercado. Aquele óleo de coco que você usa para comer, é aquele óleo de coco que você também vai colocar lá para ajudar na lubrificação, tá? E outra coisa, não sei se tem homem assistindo aí, mas é bem bom eles saberem também que saliva não é lubrificante, né? Aquela não é lubrificante, tá? Porque a saliva não tem viscosidade, tá? Principalmente para o atrito e na penetração ela seca muito rápido. Então, tem que ter um olhinho junto se você tem alguma dificuldade de lubrificação, porque senão vai sentir dor. E quando é que você vai sentir prazer se você está sentindo dor, né? Quem de nós já não fingiu um orgasmo para agradar o parceiro? Quem de nós nunca transou só para satisfazer o parceiro, porque não estava com vontade, mas foi lá só um pouquinho, só para satisfazer o parceiro, porque a gente vem da crença, né, de que se a gente não satisfazer o homem, não nutrir o homem, ele vai procurar outra, né? Então, os homens, o Tantra considera os homens como um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, ele esquenta rápido e esfria rápido, tá? A mulher é considerada uma chaleira a ser aquecido num fogão a lenha. Então, é por isso que a gente precisa de 15 a 20 minutos de estimulação para ir aquecendo, aquecendo, e depois que aqueceu, aí você não para mais, né? Quem já consegue sentir, ter orgasmos múltiplos, né? Aí vai um em cima do outro, e não necessariamente a gente tem que sair também dessa crença de que toda relação sexual você tem que gozar, tá? Não tem que. Se está sendo prazeroso, se está sendo gostoso, e de repente o orgasmo não vem, porque daí a gente fica lá, ai, porque eu quero, daí o companheiro vai lá, e daí já foi, já gozou, posso ir? Aquela coisa toda. Então, eu acho que é bem importante que a gente mude um pouco essa forma da gente ver a maneira como a gente faz sexo, tá? Então, e vocês sabiam também que o homem pode fingir orgasmos? Porque o homem, a ejaculação e o orgasmo, eles acontecem em tempos diferentes, porque a ejaculação é uma ação mecânica, tá? Acontece no nosso sistema nervoso simpático. O orgasmo é sensorial e ele acontece pelo sistema nervoso parasimpático. Eles parece que eles são juntos, mas tem um tempo entre eles. E no Tantra, os homens podem se desenvolver para que eles tenham orgasmos secos, não ejaculatórios, né? Orgasmos secos, e que, segundo o relato deles, é maravilhoso. Inclusive, relato de homens que tem com a parceira, né, recebe a massagem, ou mesmo dentro da sessão tântrica, que ele não tem ereção, mas que o prazer que ele sente é enorme. Então, a gente está numa cultura que tem que estar sempre duro, tem que estar sempre ejaculando, e não é assim, tá? As coisas podem ser diferentes e isso tira um pouco da responsabilidade dos homens. E aí a coisa pode ficar muito melhor, né? Quando tem essa liberdade e essa vulnerabilidade por parte do homem e da mulher para essa relação, que nem sempre você precisa ter um orgasmo e o homem também não. E nem sempre ele precisa ejacular, porque o que acontece? O homem penetra e ele já é assim, a gente já tem o script pronto. Dá uns beijinhos aqui, dá uma chupadinha aqui, um pouquinho lá, em 10 minutos já penetrou e acabou. O homem
se joga para o lado porque foi toda a sua energia, precisa dormir, fica, né, no período refratário, e a mulher muitas vezes fica lá frustrada porque não sentiu o prazer necessário que precisava, né? Não aqueceu o suficiente o seu forninho. Cada pensamento que nós temos vai despertar uma emoção. A emoção vai despertar um sentimento. Esse sentimento, ou essa emoção positiva ou negativa, vai acionar o nosso sistema nervoso simpático ou parasimpático. O sistema nervoso simpático, o que vai fazer? Vai jogar na nossa corrente sanguínea o quê? Cortisol e todos esses hormônios que são para deixar a gente ligado, né? O parasimpático vai jogar na corrente sanguínea, então, os hormônios que eu chamo os hormônios do bem, né? Dopamina, endorfina, ocitocina. Então, é um trabalho de autoconhecimento, porque a gente precisa perceber, reconhecer as emoções. Gente, nós estamos tão distantes das nossas emoções, a gente não sabe mais o que a gente está sentindo. Por exemplo, se você parar agora e fechar os olhos e olhar para vocês, o que eu tô, qual é a emoção presente nesse momento? Que nome que tem essa emoção? Nós estamos tão voltados para fora que a gente não reconhece mais o que se passa dentro de nós. Conseguiram dar um nome para isso que vocês estão sentindo? E aí o que acontece? Cada vez que vocês têm essas emoções que vocês não reconhecem, aí dispara o alarme, o botãozinho vermelho lá, cortisol na corrente sanguínea, né? E noradrenalina, e tem mais um, né? Que eu não lembro o nome. E daí a gente está sempre ligado, a gente está sempre estressado. Então, eu gosto muito da frase vigiai e orai. Vigiai seus pensamentos e orai para que você tenha sempre pensamentos positivos. Gente, nós temos em torno de 70, 90 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, e eles são assim, todos os dias a gente pensa a mesma coisa. Isso quem falou foi o Eckhart Tolle. Desses pensamentos, se eu não me engano, é no Poder do Agora. Desses pensamentos, desses 90 mil pensamentos, quantos vocês usam para o positivo e quantos são negativos? E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de se fixar no que é negativo. E tem alguns estudiosos que já dizem que para cada pensamento negativo que você tem, você precisa de 5 positivos para poder neutralizar esse negativo. Então, é um trabalho de voltar para casa, de olhar para dentro e se perceber, né? E ter atitudes no dia a dia que façam mudar esse foco. Por exemplo, olha uma coisa com a gente, com a mulher. O marido saiu do banho e jogou a toalha molhada em cima da cama, que é a briga de todo mundo, ou a pasta de dente lá que ele deixou aberta. Você vai olhar aquilo ali e você vai ficar irritada com isso dali, né? E aí, se você perceber que você está ficando irritada com a atitude do outro, você pode fazer alguma coisa para mudar isso, para não deixar que isso aconteça, né? E mudar o foco. O outro é grandinho, ele não precisa de uma mãe. Eu sou a mulher, né? E aí eu acho que a gente tem que aprender a relaxar um pouco nas coisas, né? Porque a gente quer que o outro seja como a gente quer e não como ele. São pessoas, cada um veio de lugares diferentes, de criação diferente. Vocês já leram As 5 Linguagens do Amor? É um trabalho que eu faço com os meus casais, porque
A gente tem que aprender a reconhecer a linguagem do outro para não entrar nos problemas também, né? E aí, quando você reconhece essa emoção, ó, opa, vou ficar com raiva porque deixou a pasta de dente aberta? Não, eu posso mudar isso, né? Tá em mim, não é assim que você dá o poder para a coisa penetrar em você ou não, para a coisa ser ruim ou não, para você sofrer ou não, né? E começa nesses pequenos hábitos, né? E depois vai para os grandes. Eu sei, gente, que é muito difícil. Eu falo hoje assim, porque eu moro sozinha, mas eu já fui casada, 14 anos, 18 anos, então eu sei como é essa convivência e como é difícil. Mas quando tem parceria, quando tem diálogo, quando tem essa conexão, eu acho que as coisas podem ficar um pouco mais leves, se tem é, consentimento de ambas as partes para o crescimento, né? Porque o que, que é um casamento, um relacionamento, né? Não é aquele casaram e viveram felizes para sempre, aquele conto de fadas. Uma relação você constrói todos os dias. E eu escutei um professor meu falando que foi uma frase que gravou assim, que ele disse: amar é mesmo quando todas as células do teu corpo dizem para ir embora e você resolve ficar, porque vale a pena, porque tem uma parceria, né? Mas eu sei que tem momentos que todas as células já foram, né? Então, e, gente, as emoções, essas emoções não controladas, essa desconexão com as nossas emoções, é um dos grandes obstáculos para a mulher ter prazer, para a mulher ter orgasmo. Então, por isso é legal a gente começar a nomear as nossas emoções. E por exemplo, no meu grupo de meditação, eu tenho uma live que eu faço segunda, quarta e sexta, 6h45 da manhã, né, no Instagram, das 6h45 às 7 horas. São 15 minutos que a gente faz o alinhamento físico, mental, emocional, energético e superior, consciência superior. A gente se alinha para começar o dia. E esse dali é um treino para a gente poder fazer isso para o resto da nossa vida, tá? Fica o convite para vocês virem experimentar isso, tá? E aí aprender a lidar com as emoções. E outra coisa que eu queria falar para vocês também, por exemplo, que horas que vocês transam? Vocês deixam para transar às 11 horas da noite, depois que vocês acordaram às 5 da manhã, trabalharam, cuidaram de filho, cuidaram de casa, fizeram o diabo 4, daí às 11 horas da noite vocês querem dar uma, querem transar. Gente, não rola. Uma rapidinha, tudo bem, de vez em quando, mas para um relacionamento se aprofundar, não rola, tá? Então, assim, ó, depois das 6 da tarde, o nosso corpo ele se prepara para relaxar, para descansar. Então, à noite não é o melhor horário para você transar. O melhor horário que tem é de manhã, por causa do ciclo hormonal, porque você acorda relaxado, descansado, né? Quem está com bebê, daí é outra história, mas para quem já tem filhos que já cresceram, né? Então, é importante que a gente mude esse script. E daí você não vê a hora, você vai transar, não vê a hora que acabe, você quer dormir, está cansada, cansado, né? Então, é uma coisa que comecem a rever o horário que vocês vão transar, tá? Eu tenho esse curso aqui, que é uma vivência para casais, tá? Que é uma tarde que a gente passa, um dia, isso depende de como a gente combina. O autoconhecimento para despertar sensorialidade, para alcançar níveis de intimidade e de prazer, tá? Será que a gente fala a mesma linguagem no amor e no sexo, que são as 5 linguagens do amor e do sexo, tá? A anatomia do prazer, como excitar um homem, como excitar uma mulher, tá? As ferramentas do Tantra,
aprendendo a se conectar com o coração e atividades práticas, que é a mais gostosa de todas. Tá, e esse Então, curso aí tem que ser só para casais? não, eu dou curso para solteiros também. E quem quiser fazer curso de massagem tântrica também, eu tenho sempre um aluno modelo e uma aluna modelo que servem para aprender. Se disponibilizam a fazer o curso junto por exemplo, você, Sara, se você quiser aprender a fazer a massagem, tem alguém que vem para você aprender como tocar, como fazer a Que massagem. legal. Sabe por quê, gente? A gente não, olha, a gente nunca aprendeu como é que a gente vai tocar, onde é que tem prazer, como é que faz. Os homens só fazem isso aqui a vida inteira. São movimentos Pois. muito. E a gente repete, porque a gente não sabe fazer diferente. Então, existem muitas manobras para aprender a dar prazer para o parceiro, né? E para a parceira também, tá? Então, se vocês tiverem interesse, aí vocês falem comigo. O meu Instagram, peraí. Ali, ó. É Depremadur. Se vocês apontarem a câmera ali, vai lá para o QR Code, acho que vai para o meu WhatsApp. E uma coisa que eu dou de dica, assim, para quem é casado aí, comecem a lembrar do que vocês faziam quando estavam começando o namoro, porque a gente acaba esquecendo disso, né? E a rotina, né? Os filhos, essa coisa toda, a gente acaba esquecendo. E o nosso cérebro, ele precisa sempre de novidades. Então, é importante cada um manter a sua individualidade, porque a gente acha que arranjou parceiro, agora um vai viver em função do outro, e isso não é real, gente. Cada um tem que continuar tendo a sua individualidade, tá? Em conjunto, viver em conjunto, cada um com a sua individualidade, cada um continua. O que que acontece? A gente arranja um namorado, a gente termina termina não, a gente se afasta das amigas, a gente deixa de fazer o que a gente fazia quando estava sozinha, porque daí agora tem um namorado que te preenche 24 horas do dia. E isso aí é um caminho para que a longo prazo não é legal. Tá? Então, assim, não deixem de cultivar as amizades, as saídas com as amigas. Claro que cada um sabe o valor e o respeito que se dá, né? Mas não deixem de fazer o que vocês faziam. Claro que nem assim, porque o homem casou e tem que ter vida de casado, mas pelo menos um dia da semana ele precisa sair com os amigos, extravasar aquela coisa toda, né? E a gente também precisa desse tempo até para a gente encontrar e ter novidades. Você não faz tudo junto, não tem nada de novidade. O script para transar é sempre o mesmo. Não tem novidade, é sempre o mesmo script. O que que acontece? Tesão diminui, né? Cai na rotina. E a longo prazo a gente vai se afastando e fica mais amigo do que homem, mulher. Ficamos por aqui, então? Então, tá. Então, assim, vamos só Ah, desconectar? Vamos fazer uma respiração, vamos. fechar os olhos, sentir o corpo, do topo da cabeça aos dedos dos pés. Respirando. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, leva o ar lá no abdômen. Ah, eu agradeço a companhia e a presença de vocês. E o que for bom para a sua evolução, para o seu conhecimento, para o seu crescimento, que fique no seu campo. E o que não for interessante para você, que você delete do seu campo de energia, da sua memória. Mulheres, muito obrigada. Espero encontrá-las numa próxima. Hum, E um namastê para vocês. Amém. Namastê. Obrigada.